Chegamos. O fenómeno do roubo de caminhões que transportam alimentos cresce e a polícia apresentou os resultados da operação criada para travar os saques. A população do Mossulo quer mais serviços sociais, água potável, escolas e bancos na lista das preocupações. Angola vai partilhar experiência parlamentar com Cabo Verde e um acordo de cooperação foi assinado hoje na Assembleia Nacional. Está aberto o ano associativo juvenil. O CNJ quer encaminhar 50 mil jovens à formação superior. O Orçamento do Estado não foi aprovado na África do Sul por falta de consenso. O Tribunal do Tráfico no Brasil inovou e transmitiu ao vivo 2 mortes através das redes sociais. É quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. O fenómeno do saque de caminhões de alimentos está a tomar proporções alarmantes no país. A Polícia Nacional montou a Operação Massambala para reverter o quadro. Hoje foram apresentados 9 indivíduos que saqueavam caminhões na zona da Boa Vista, São Paulo e Alameda, aqui em Luanda. A Associação dos Camionistas de Angola fala em mais de 10 saques no ano passado. Camionista Ocala Joaquim conta o terror vivido nas mãos dos saqueadores numa das distribuições. O jovem com mais de 20 anos de estrada lamenta o facto de serem eles responsabilizados pela carga perdida. O perigoso que eu sofri foram 2. Levaram-me até abandonaram o caminhão, levaram-me e foram abandonar-me nos mulembos, bem amarrado. O que a gente tem que fazer muitas das vezes, mesmo a olhar o saque, para nossa proteção não paramos, demos sequência e posteriormente vamos nos entender com os importadores e o patrão, exato. Por sua vez, o primeiro fiscal da Associação dos Camionistas de Luanda, Augusto Chaves, frisou ser da responsabilidade do importador o seguro de carga e nunca do camionista. Muitas vezes o camionista é injustiçado, às vezes por esse lado, porque o importador dá responsabilidade ao camionista, que não é certo. Nós já contactamos alguns importadores, disse que estão a tratar desse assunto e estamos à espera, porque é injusto mesmo, há vezes que há carga, falta carga e o mais prejudicado é o transportador. Só nos últimos 2 meses, a Associação dos Camionistas da província de Luanda registrou um total de 6 assaltos aos caminhões de produtos da cesta básica. A via onde nos encontramos, da Boa Vista, é a que mais sofre com os assaltos. E o presidente da Associação dos Camionistas de Luanda, Osvaldo Mateus, avançou ser uma situação preocupante e que periga a vida dos seus associados. Esta via que é da Boa Vista, e estamos a falar a via que vai direito ao São Paulo, e uma das vias que é o do Alameda, tem sido as vias mais afetadas, frequentes. Nesse ano, nós estamos com 6 assaltos já, pelos nossos irmãos que têm feito esse percurso. O ano passado nós estamos a falar com 12 assaltos, só o arredor da Boa Vista até o São Paulo. Resultaram 2 mortes, um no São Paulo e outra na retunda daqui do Bongo. Nós precisamos da ajuda da polícia aumentar. Estamos a falar o reforço da Boa Vista, estamos a falar o reforço do São Paulo, até mesmo a Avenida Alameda. E a polícia em Luanda respondeu com a Operação Massambala, tendo resultado na detenção de 9 indivíduos, avançou o porta-voz Nestor Goubel. Eles abrem o arroz, vão tirando para um outro saco, em alguns casos atiram mesmo os sacos para baixo. De resto, a imagem que muitos de nós acompanhamos, portanto, nas redes sociais. Na base deste plano de operações Massambala, que o Comando Municipal de Luanda tem estado a levar a cabo, permitiu, em sede de sequência investigativa, proceder à detenção destes elementos. Tanto é que um deles também, que portanto, pegou numa viatura IACI e transportou alguns sacos, também foi detido. Daí que nós apelamos às pessoas a terem muito cuidado quando confrontados com situações como estas na via pública, em que um caminhão está a ser vandalizado ou roubado, evitem partilhar esse tipo de comportamentos, porque é um comportamento criminoso. Obviamente no terreno há um trabalho aturado sob coordenação do Comando Municipal de Luanda e claro que os resultados são estes que estão à vista. Portanto, só para ter uma ideia, um dos pontos da estratégia é precisamente afinarmos mecanismos
com as associações dos camionistas, não é? A Operação Massambala coordena as ações de prevenção e combate ao crime ao nível do Porto de Luanda. A água potável, escolas públicas, hospitais e serviços básicos essenciais ainda constituem preocupação para a população na Península do Mussulo. Por este motivo, a administração local realizou uma atividade de auscultação para conhecer os principais problemas dos moradores. A energia elétrica no município de Mussulo já é uma realidade desde a parte final do ano passado. Cerca de 80% das moradias locais estão ligadas à rede pública e os moradores estão satisfeitos, uma vez que no passado gastavam muito dinheiro na compra de combustíveis para os geradores. O processo de eletrificação tem dado sequência. Numa primeira fase já há residências com iluminação, por exemplo na minha casa já há vestígios de eletrificação e de energia pública. Mas como é um processo, nós vamos acreditar, né, na direção da energia para que possa dar sequência no processo de eletrificação. As escolas públicas não são suficientes para atender a demanda. Temos muitas crianças fora de ensino. Há sim necessidade de implementação ou construção de novas escolas. E o Mussulo passou a ser um município pelo qual, ao novo administrador, os jovens pedem políticas que criem empregos, além da formação acadêmica como forma de combater a delinquência. A primeira aflição é a falta das condições de saúde, a falta de a formação acadêmica. Aqui só temos de 9ª classe, não temos 10ª nem 12ª. Então, esses são os principais pontos que nós, como jovens, pedimos ao nosso administrador que velasse por isso também. Residente há mais de 40 anos no Mussulo, o Soba Grande da localidade está confiante na nova administração local, embora falte quase tudo na península. Prioridade, água. Depois viria o transporte, acesso a transporte. Esses dois são prioridade. Mas não deixa de ser também outra prioridade a educação e a saúde. O povo anseia tudo o que é de melhor para si mesmo. Porque verdadeiramente um ser humano tem que trabalhar, tem que lutar para sobreviver, tem que comer e beber água. Essas todas as necessidades que todo e qualquer ser humano tem, o povo aqui anseia. Para que compilam essas necessidades e venham dentro delas mais prioritárias para que procurem resolver. Um dos primeiros problemas, tragam-nos água. Baudílio Vaz, o administrador municipal do Mussulo, por seu lado, diz que estão a ser gizados mecanismos para o desenvolvimento da zona e do seu povo para maior atração de turistas que tragam rendimentos. A água potável é difícil de se ter, por estarmos numa península, nós temos 100% da água extraída dos solos salobra. Então apresentamos também já a solução para este ponto em particular. Queremos ter aqui munícipes capazes de ajudarem na diversificação da economia, munícipes capazes de gerarem riqueza para outros munícipes a nível do nosso território e, claro, sempre com o apoio, supervisão e coordenação da administração local. O que nós queremos fazer com a juventude a nível do Mussulo, primeiro é empoderá-las, capacitá-las por meio de formações técnico-profissionais. Nós começamos tão logo chegamos ao Mussulo com o primeiro ciclo de formação profissional que está agora a decorrer, que eles estão a ser formados em serralharia e carpintaria. Por que focamos na serralharia? Exatamente porque é uma arte que nos ajuda, é uma ciência que nos ajuda a muito rapidamente inserir esses jovens no mercado de emprego. A Península do Mussulo conta com mais de 15 mil habitantes, segundo a administração local. A educação, o desemprego e a habitação são os principais desafios enfrentados pela juventude angolana. Alguns jovens acreditam que a imigração não é a solução para as dificuldades atuais. A população angolana é maioritariamente jovem. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que 75% dos 34 milhões de habitantes têm menos de 30 anos de idade e apenas 3% têm mais de 65 anos. Em Angola, a juventude é também a camada com maior e mais rápido crescimento proporcional da população em África. Segundo José Domingos, o desemprego e a habitação
constituem as principais barreiras para os jovens. É uma subconjuntura, uma estruturação de problemas que a juventude tem enfrentado, nomeadamente, por exemplo, o problema da habitação, problema de oportunidade de emprego, seu primeiro emprego. E parece mentira, mas não, parece que ser jovem hoje, se eu quiser ou pretender ter sucesso, tenho que necessariamente fazer parte de uma associação. Fora disso, os jovens têm sido esquecidos. E também no cômputo geral, acho que a falta de oportunidade de emprego tem se deparado com esse problema, que já é crônico até. No entanto, Joana Cavungula afirma que por diversos fatores os jovens têm deixado para trás os princípios transmitidos pelos mais velhos. Porque hoje em dia, por causa dessa questão da falta de emprego, há muita proposta que nos fazem contra os nossos princípios. E com os jovens, às vezes também a preguiça toma conta de nós, o conformismo toma conta de nós e acabamos por ceder a esta pressão, a estas propostas que fazem com que a gente vá contra os nossos princípios. Quem faz o errado é porque quer, porque todos nós temos uma escolha. Claro que o processo é longo, o processo é demorado e há muitos desafios, mas quando a pessoa é insistente, quando a pessoa realmente tem um foco, tem um objetivo e põe aqui de lado todas as propostas que vão contra nossos princípios, nós conseguimos. A alfabetização e a educação são fundamentais para capacitar indivíduos a participarem plenamente da vida social e econômica. De acordo com Pedro Calanche, o acesso ao crédito e às instituições superiores fazem parte das barreiras para a juventude. A juventude angolana enfrenta vários desafios, nomeadamente o acesso às instituições superiores, o acesso à habitação, acesso ao emprego, acesso ao crédito para poder fazer a materialização de conjuntos de projetos de empreendedores. Sacamaro Eduardo acredita que a imigração não é solução. Os jovens que saem para poder contribuir para noutro país, em vez de contribuírem para o seu país, quer dizer que estamos de certa forma a perder, né? Estamos de certa forma a buscar apoio para outros, mas aconselho os jovens a ficarem, a introduzirem todas as ideias positivas para que a sociedade de hoje seja boa. Nós precisamos tirar a ideia de que só noutros países é que precisamos crescer. Angola ocupa o lugar 166 entre 181 países do Índice Global de Desenvolvimento da Juventude, ficando atrás dos seus vizinhos da África Austral nos seus esforços para promover a educação, o emprego, a saúde, igualdade, a inclusão, a paz, a segurança e a participação política e cívica dos jovens. Cerca de 50 jovens participaram nesta quarta-feira na abertura do Ano Associativo Juvenil. Na ocasião, o presidente do CNJ declarou que este ano se pretende encaminhar 50 mil jovens para a formação académica superior. Juventude angolana mais solidária, rumo ao desenvolvimento sustentável, é o lema da abertura do Ano Associativo Juvenil 2025. Face aos desafios enfrentados, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, avançou que será lançado o Plano Executivo da Juventude. O Plano Executivo da Juventude, que será brevemente aprovado pelo Conselho de Ministros, surge como uma resposta concreta aos desafios que enfrentamos. Este plano assegurará formação, empregabilidade e inovação como pilares essenciais para o desenvolvimento da juventude angolana. Mais do que um documento, este plano é um compromisso do Executivo em oferecer oportunidades concretas para o crescimento da juventude angolana. Trata-se de um plano realista, mas ainda assim ambicioso, que garantirá que a nova geração tenha as ferramentas necessárias para transformar Angola num país mais competitivo e inovador. Na ocasião, Rui Falcão disse também que ser patriota vai além de cantar o hino nacional. Ser patriota não é apenas amar a bandeira ou cantar o hino nacional. Ser patriota é agir, contribuir e ser um agente real da mudança que queremos ver na nossa sociedade. O patriotismo e a solidariedade devem ser os alicerces da juventude angolana. O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, afirmou que até o momento a instituição formou mais de 17 mil jovens
e que este ano pretende duplicar este número. Já foram beneficiados do programa de Bolsa de Estudo do CNJ, com registro de cerca de 17.142 já licenciados. Tencionamos redobrar os esforços e para o ano acadêmico 2025-2026, comprometendo-nos a encaminhar 50 mil jovens para a formação superior, superando os 27.408 jovens encaminhados a frequentar o ano acadêmico 2024-2025. Isaías Kalunga destacou que, por intermédio do CNJ, vários jovens concretizaram o sonho da casa própria. 3.108 jovens foram encaminhados para aquisição de habitação nas mais variadas centralidades do país via CNJ, ao abrigo do Decreto Presidencial 278/20, e hoje vivem de forma condigna com as suas famílias. Guichê único da empresa. Compromisso com modernização e inovação. Em destaque. O nível de andamento da cooperação entre Angola e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nos domínios da agricultura, saúde, tecnologias de informação e empregabilidade da juventude foi analisado pelo chefe de Estado, João Lourenço, e também a administradora adjunta do PNUD, Arrukuna Aziokona. A diplomata sénior da ONU aproveitou a ocasião para felicitar o chefe de Estado angolano, João Lourenço, pela sua eleição ao cadeirão máximo da União Africana. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento quer que jovens africanos façam uma aposta forte no empreendedorismo. Por este facto, aprovou em Davos o Timbuktu PNUD, um programa avaliado em um total de $1.000 milhões e que tem como propósito a criação de mais empresas e oportunidades de negócios para a juventude. Aprovado em 2024, o programa conta já com 10 hubs em África, sendo que Angola será o próximo país a beneficiar do projeto. Este programa visa, portanto, ao empreendedorismo juvenil e startups. Chamamos este projeto Timbuktu. Portanto, é um projeto orçado em $1.000 milhões que se desenvolve nas áreas de tecnologia e empresas capacitadas por tecnologia nas áreas de saúde, agricultura, portanto, fintech, que são tecnologias financeiras. E este programa foi aprovado em Davos no ano passado e até a presente data já foram construídos 10 hubs a nível do continente africano e Angola, portanto, receberá o 11º, que será da área da agritecnologia. Portanto, a agritecnologia vai abarcar as áreas de agricultura, mas criando assim a cadeia de valor, porque é ali onde emergem mais empregos e mais possibilidades econômicas para, digamos, a juventude. E neste sentido, nós esperamos ansiosamente que este hub em Angola venha a ser criado muito brevemente. A Arrukuna Aziokona é igualmente vice-presidente do Grupo de Desenvolvimento Sustentável da ONU para a África. Sem avançar o valor reservado para a implementação do Timbuktu em Angola, a diplomata, que foi recebida em audiência pelo Presidente da República, disse que o projeto vai permitir a troca de experiências entre jovens de todo o continente. Isto vai levar à criação de mais empresas, mais negócios esses que possam ir para além de Angola. Portanto, dependerá muito da disponibilidade daquilo que encontrarmos no terreno, que vai definir também o quanto nós poderemos gastar. Mas, na verdade, trata-se de um projeto pan-africano, de tal forma que jovens de outros países poderão também vir para cá no sentido de realizar intercâmbios e trabalhos conjuntos. Há também secretária-geral adjunta das Nações Unidas aproveitou a ocasião para felicitar o chefe de Estado angolano, João Lourenço, pela sua eleição ao cargo do presidente da União Africana, tendo reconhecido o esforço de Angola e do seu presidente para a pacificação do continente berço. Quanto à cooperação entre Angola e o PNUD, a Arrukuna Aziokona referiu que na conversa foram abordadas questões relacionadas à diversificação da economia angolana e o corredor de desenvolvimento do Lubito. Nós felicitamos o Sr. Presidente pela assunção da presidência da União Africana e asseguramos a ele todo o nosso apoio como Nações Unidas
na medida em que espera-se de África um trabalho mais árduo, uma posição mais comum em que a África deve se erguer, na verdade, quando, digamos, o multilateralismo encontra muitas dificuldades. Falamos também do papel de Angola no sentido de apoio à paz a nível da região e também prometemos o nosso apoio neste sentido. O Sr. Presidente informou-nos sobre a jornada que Angola tem empreendido no sentido da diversificação de Angola, da sua economia, no caso, esta economia, portanto, essa diversificação que se espera que seja inclusiva e bastante abrangente para que possa trazer bem-estar ao povo. E também abordamos a questão do corredor de Lobito e a maneira como que este corredor de Lobito se enquadra no processo da diversificação da economia para o desenvolvimento de Angola. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é a principal agência da ONU dedicada ao desenvolvimento global que trabalha para erradicar a pobreza, reduzir desigualdades e apoiar o desenvolvimento sustentável em mais de 170 países e territórios. O seu foco principal está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, estabelecidos para serem alcançados até 2030. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos apresentou uma nova identidade visual do guichê único da empresa e os servidores simplificados. Com a apresentação da nova marca, o Ministério da Justiça demonstra assim o compromisso com a modernização, a inovação e a aproximação dos serviços aos cidadãos e aos empresários. A nova imagem corporativa do guichê único da empresa, apresentada nesta quarta-feira, traz consigo inovação e aproximação dos serviços aos cidadãos. De acordo com a diretora adjunta da instituição, Marília de Carvalho, agora há mais celeridade nos processos de constituição, alteração e de seleção de empresas. A primeira novidade é que é a redução de 8 passos para um único passo. É possível agora precisar a construção de empresas não só de forma presencial, mas também online. Presencial em qualquer um dos postos do guichê e online a partir do portal do guichê. Basta que o usuário proceda ao cadastramento, estará então habilitado para o efeito. A par destas novidades, existem várias outras novidades. Nós temos a implementação da assinatura eletrónica, diminuiu-se ao máximo a assinatura em papéis. Hoje as assinaturas são feitas de forma eletrónica. Afirma que os processos presenciais demoram apenas 24 horas, sendo que os que são tratados via online fazem 2 dias. Existe uma diferença relativamente ao tempo. Para os processos presenciais, 24 horas e para os processos online é de 48 horas. Como eu disse, 48 horas devido a algumas dificuldades que são encontradas a partir do portal por parte dos próprios usuários. Durante a cerimônia de apresentação da identidade visual do GUE, preocupações como a falta de literacia financeira, aposta na continuidade por parte dos empresários e a falta de incentivo por parte das instituições do Estado foram apontados pelos participantes como fatores que levam à falência de muitas empresas que surgem. Muitos exemplos de burocracias, muitas das vezes não conseguimos constituir a sociedade rapidamente, mas depois não conseguimos ter o alvará rápido, por exemplo. É um serviço que se calhar precisa de ser melhor integrado de forma a tornar mais célere esse processo de obtenção de licenças. E talvez aí devesse haver um trabalho conjunto para que o licenciamento da sociedade ocorresse de forma mais rápida também. Enquanto jovem, a preocupação que apresentei, portanto, neste certame foi a grande necessidade de, portanto, serem implementadas iniciativas de educação financeira a nível do ensino de base nacional. Nós constatamos, enquanto ADEJA, que é um eixo preponderante para o desenvolvimento sustentável de Angola, que os cidadãos, desde a base, desde o sistema de ensino de base, possam, portanto, aprender a lidar com as finanças. A rápida adaptação e a flexibilidade nos primeiros anos são necessários para uma continuidade eficiente das empresas. É importante também apostar na capacitação das pessoas nas empresas. Tem que se gerir bem as pessoas e gerir bem o dinheiro. As empresas às vezes fecham porque as pessoas não estão adaptadas nem adequadas
ou porque o dinheiro não foi bem gerido. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, avançou que esta nova imagem veio também garantir facilidade na realização de negócios. Exorta mais divulgação para levar a informação ao conhecimento do cidadão. Temos então que trabalhar todos para que o cidadão, desde o mais informado ao menos informado, saiba que ele pode criar uma empresa dirigindo-se aos serviços do guichê único da empresa ou podendo fazê-lo por via da internet. Também ficou claro que a maior parte das pessoas tem dificuldade de concluir o processo de criação da sua empresa usando a internet por falta de conhecimento. De quem é a culpa para que o cidadão não tenha conhecimento da informação necessária para que ele conclua o processo? É nossa. E é nossa por quê? Porque nós temos de insistir na divulgação da informação. E agora o estado de saúde do Papa Francisco, que foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral. Só esta quarta-feira que o Papa Francisco passou uma noite tranquila e já tomou o pequeno almoço. O boletim médico divulgado na terça-feira pelo Vaticano dava conta que no 5º dia de internamento o Papa Francisco, de 88 anos, continuava com um quadro clínico complexo, apresentando uma pneumonia bilateral. O Vaticano já tinha cancelado na terça-feira os compromissos do líder religioso para o próximo fim de semana devido ao seu estado de saúde. A doença é causada por micro-organismos ou pela inalação de substâncias que comprometem as estruturas pulmonares. A pneumonia bilateral afeta os 2 pulmões e é geralmente considerada mais grave do que a pneumonia comum. Vale lembrar que, em alguns casos, uma infecção causada por vírus ou bactéria também pode ocorrer ao mesmo tempo e ela pode ser viral, causada por vírus, ou bacteriana, causada por vários tipos de bactérias, mas principalmente pelo pneumococo. A fúngica também é outra vertente e é mais comum em pessoas com problemas crónicos de saúde ou um sistema imunológico enfraquecido ou baixo e em pessoas que inalaram grande quantidade de fungos. Já a broncopneumonia é um tipo de pneumonia que causa inflamação nos alvéolos, que são estruturas dos nossos pulmões responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue. Mais cedo, a Santa Sé havia cancelado toda a agenda de atividades do Papa para o fim de semana por causa da sua hospitalização. Os parlamentos de Angola e de Cabo Verde assinaram hoje um programa de cooperação que visa reforçar a relação institucional por meio de formações entre os 2 países na área do processo legislativo, modernização parlamentar e também digitalização. A cooperação entre Angola e Cabo Verde tem novos capítulos. As administrações parlamentares dos 2 países assinaram nesta quarta-feira um acordo focado em formações na área do processo legislativo, modernização parlamentar e digitalização. Nós assinamos um programa de cooperação com as duas administrações assinaram um programa de cooperação que se assenta no acordo de cooperação que existe entre os 2 parlamentos. O nosso programa de cooperação é um substrato do acordo, um programa que recensia um conjunto de ações que incidem fundamentalmente nas questões técnicas ou administrativas e também na perspectiva da formação. Portanto, as 2 administrações já nos tempos idos tinham um programa que acabamos de revisitar esse programa e vimos que havia ações que, por razões várias, não foram levadas a cabo. E havia também necessidade de contextualizarmos melhor as nossas ações em função do momento em que nós vivemos. E assim que recenseamos muitas ações. Segundo Pedro Agostinho de Neri, secretário-geral da Assembleia Nacional, que falava à imprensa, o acordo assinado vai dar um corpo diferente às relações entre os 2 países que existe há mais de 20 anos. É mais um programa de ação ou de ações que visam dar um alento diferente, digamos, dar um corpo diferente às nossas relações técnicas ou administrativas. Portanto, não é
nada de novo, mas sim, do nosso entender, nós vamos hoje, a partir de agora, retomar as relações técnico-administrativas que já noutra hora existiam, dando efetivamente um outro elan às nossas relações. Por sua vez, o Cabo Verde considera ser um acordo de extrema importância para consolidar a vida parlamentar entre os dois países. Isto significa o quê? Significa que os dois parlamentos estão a fazer um esforço cada vez maior na aproximação em termos de procedimento. Significa que esta relação bilateral, que acaba por fortalecer os laços que existem entre essas duas instituições, também querem, num esforço maior, assegurar e promover também a consolidação da vida parlamentar. E voltamos às informações que têm a ver com o Mussulo. Os serviços sociais no novo município ainda são quase inexistentes, segundo os munícipes. Mas, em alguma altura em que foi passado no município, espera-se que a administração local resolva a situação para minimizar a carência da população. Com mais de 15 mil habitantes, o município de Mussulo carece de vários serviços sociais, como escolas públicas, hospitais de grande capacidade para atender a demanda populacional, transporte facilitado e um centro de tratamento de bilhete de identidade. Estamos a precisar de mais escolas. Temos uma escola que só tem o ensino primário, né? Precisamos do segundo ciclo e mais além. Apesar de faculdades e outros ensinos superiores de grande porte podem não ser agora, né? Vão vindo numa época mais futurística, mas apesar de tudo estamos mesmo a passar mal com cernente aquilo que é os estudos para a população no Mussulo. Está-se a ver agora, o executivo está a ver agora, tivemos também, hoje eu tive de manhã numa sessão ordinária para a escutação da população que relatou-se tudo sobre isso. Mais escolas, hospitais, mais quadras. Baudílio Vaz, o administrador municipal estreante do Mussulo, ouviu nesta quarta-feira dos habitantes da ilha aquilo que mais os inquieta. Falta muita coisa ainda. Com a vida do novo administrador, eu acho que vai melhorar algumas coisas. Se haver uma doença assim grave, as pessoas são transferidas para os hospitais grandes, tipo Maria Pia, Georgina Machel, outros hospitais. Então, ainda precisamos de mais equipamentos e mais técnicos de saúde. O Centro Médico do Mussulo não corresponde às necessidades dos populares, tal como as escolas existentes. E não foi tudo sobre os anseios dos residentes. Querem ligações mais baratas e mais facilitadas com o continente. Verdadeiramente, nós temos aqui apenas postos de socorro. Apenas com um centro de saúde, que também não condiciona diretamente como centro de saúde. Porque quando num centro eu não consigo fazer análise, não tenho um laboratório, para mim não é um centro. Só gritamos de transporte para o outro lado, porque tudo vem do outro lado para abastecer o Mussulo. Mas se nos meterem aqui as condições que nós falamos ali, transporte fica ultrapassado. Vamos, sim, senhora, gritar com a administração, transporte para a autocomunicação a nível do território do Mussulo. Já não vamos precisar atravessar. Se eu tenho banco aqui, eu tenho hospital aqui, vou do outro lado atravessar para quê? Até para os serviços administrativos, tratar documentos de identificação também precisam de deixar a ilha. O ano passado tinha já aqui na administração, mas depois foi anulado. Veja no próximo bloco o regresso do Girabola aos relevados e veja também os cuidados que as mulheres devem ter quando entram para a menopausa. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. No município do Lovoa, na província da Lunda Norte, foram colhidas mais 790 toneladas de soja na Fazenda Lavoura Esperança. Na segunda fase da campanha de colheita, a região leste está inscrita nas áreas que compreendem a produção de grãos dentro do Plano Nacional de Produção de Grãos. As 790 toneladas de soja colhidas no município do Lovoa fazem parte da segunda safra colhida na região.
Vale recordar que, no início da empreitada, 60 toneladas de soja e 180 toneladas de milho foram colhidas e vendidas ao Grupo Carrinho Agro. Vamos começar a colher soja e plantar, mesmo dia em cima estamos plantar o milho para alcançar 2 colheitas ao ano. E agora está a dar 1,5 tonelada por hectare. Tem parte onde dá 2 toneladas, tem parte 1 tonelada e 500 quilos. Milho plantadas agora da segunda fase tem como 400 hectares, de 450 hectares. Que colhemos la semana pasada foram 180 toneladas de quase 40 hectares. Deu aproximadamente 6 toneladas por hectare. Para esta nova fase, a administração municipal do Lovo prevê que a população circunvizinha seja integrada para o aperfeiçoamento da técnica de cultivo dos cereais para o autossustento das famílias. Estamos a trabalhar com a Fazenda Lavoura Esperança, que é para nós massificarmos a produção de soja a nível do nosso município. Vamos aprender com eles, vamos envolver camponeses nossos, que é para nós também começar a produzir a soja, que é a nossa camponesa a começar a produzir soja aqui no nosso município. Nós não vamos importar mais o milho de outras regiões do país, já que nós aqui no município estamos a produzir milho. Então, a Administração Municipal de Lobo vai firmar um contrato com a Lavoura Esperança para nos vender o milho para nós, os nossos camponeses. No mês de março, começa a fase experimental do cultivo de feijão e trigo, segundo o responsável pela fazenda Lavoura Esperança. Na fase experimental temos arroz e feijão. Também vamos plantar feijão também no princípio de março. Vamos plantar feijão e trigo ainda não vimos muito resultado, temos que experimentar mais. Já nos ofereceram mais semente, outras variedades. Já vamos plantar na próxima semana. Também vamos plantar outras variedades do trigo, a ver se dá certo essa variedade. A iniciativa é de investimento privado e, por isso, o administrador municipal do Lovo lançou o convite à classe empresarial angolana no sentido de investirem também na região. Vamos fazer advocacia e apelar também a alguns empresários angolanos e estrangeiros que querem investir no Lovo. Aqui faz-se agricultura, a terra é fértil, é arável, o exemplo está aí. Então, vamos apelar para que venham aqui fazer investimentos. A Fazenda Lavoura Esperança foi implementada há 1 ano e conta com a gestão de uma família de menonitas do Mochico. A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social trabalha na província de Benguela. Teresa Rodrigues Dias disse que a formação profissional, a empregabilidade, desempenha um papel importante para o país. A Ministra falava à margem do Conselho Consultivo do INAFOP. O último dia da visita de trabalho da Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social ficou marcado com a inauguração de 2 centros de formação profissional nas cidades de Benguela e Lubito, bem como com a realização do Conselho Consultivo 2025, onde no seu discurso destacou a importância da formação profissional e do emprego no desenvolvimento do país. Aproveito esta ocasião para recordar o papel e a importância que a formação profissional e o emprego desempenham no nosso país, enquanto fatores de competitividade e produtividade dos trabalhadores e, acima de tudo, uma forma de dignificação e realização das pessoas enquanto seres sociais, isto porque é no emprego que garantimos o rendimento e a ocupação útil dos cidadãos. Numa situação em que temos assumidamente o desafio de reduzir a taxa de desemprego, que atualmente situa-se em torno de 32,4%, segundo o INE, a realização deste encontro reveste-se de grande importância, pois é um momento privilegiado para a reflexão, o debate e a definição de estratégias que norteiam o funcionamento deste relevante órgão.
A ministra do MAPTES anunciou igualmente alguns desafios consubstanciados na reabilitação dos centros de emprego sob tutela do INEFOP e a construção de mais centros de formação profissional. Continuar o processo de requalificação dos centros e serviços de emprego pelo país. Continuar a acompanhar as atividades para a construção do Sinfotec Cabinda. Elaborar o memorando sobre as necessidades da formação profissional ao longo do corredor do Lobito, a fim de anteciparmos as necessidades de competências que poderão resultar da implementação deste importante e estratégico projeto. Materializar a implementação da Academia de Alta Costura. Prodesca, Programa de Desenvolvimento e Empregabilidade do Setor de Confecções de Angola, em parceria com a ITECA, Associação de Indústrias Têxteis de Angola. Ministra do MAPTES, Teresa Dias Rodrigues, no seu último dia de trabalho na província de Benguela, onde dirigiu a abertura do ciclo formativo 2025 dos Centros de Formação Profissional do país, inaugurações e o Conselho Consultivo que teve lugar numa das unidades hoteleiras da cidade de Benguela. Angola beneficia do curso de graduação e pós-graduação no domínio da agricultura e segurança alimentar. A iniciativa é do Centro de África Austral para a Ciência e Serviços para as Alterações Climáticas e Gestão Sustentável dos Solos. A cidade do Ambo acolheu um workshop técnico que terá, nos próximos anos, um centro de excelência em agricultura. Debates sobre a biodiversidade, sua conservação, segurança alimentar e híbrida, bem como análise dos ecossistemas florestais da África Austral, serão discutidos ao longo da pós-graduação. Estabelecer um centro SASCAL para a segurança alimentar, agricultura e gestão da terra. E também criar uma nova escola de pós-graduação aqui em Huambo. Nossa ambição é clara: permitir que essa nova escola de pós-graduação oriente pelo menos 15 doutorandos dos países membros do SASCAL durante seus estudos de doutorado. É benéfica toda a formação que nos permite desenvolver as capacidades humanas, tirando maior proveito e explorar racionalmente dos nossos solos, garantindo cada vez mais a segurança alimentar. A partir de 2026, Angola vai poder contar também com o curso de doutoramento e pós-graduação em Agricultura, Segurança Alimentar e Gestão Sustentável do Subsolo, que terá o apoio de várias instituições de ensino superior do país. Estamos aqui com a Universidade José Eduardo dos Santos enquanto anfitriã, que vai acolher o programa de doutoramento. Depois está como parceiro local a Universidade Agostinho Neto e parceiro internacional a Universidade de Kassel na Alemanha. Mas perspectivas também que teremos a Universidade Técnica da Namíbia, que já tem o primeiro curso de doutoramento em gestão integrada de águas, também como parceiro. Este workshop tratará de questões práticas para pormos em marcha o curso de doutoramento em Agricultura, Segurança Alimentar e Gestão Sustentável dos Solos no âmbito do programa de pós-graduação do SASCAL. Os projetos contemplam a reestruturação de laboratórios, a implementação de uma rede de estações meteorológicas, de uma rede de laboratórios de biodiversidade, colocando o nosso país no mapa dos observatórios do nosso continente. O primeiro Centro de Excelência em Gestão Integrada de Recursos Hídricos foi estabelecido na Namíbia e o segundo será estabelecido em Angola, na província do Ambo, em Agricultura, Segurança Alimentar e Gestão Sustentável dos Solos, sob a responsabilidade da Universidade José Eduardo dos Santos. Angola beneficiou de 13 projetos financiados pela SASCAL, que permitiu a divulgação de resultados sobre o estado dos solos. Na primeira fase do SASCAL 1.0, Angola beneficiou do financiamento de 13 projetos de investigação, cujos resultados foram essenciais para o restabelecimento do ambiente de investigação científica, e parte dos resultados obtidos constam do livro publicado intitulado Alterações Climáticas e Gestão Adaptativa dos Solos. O CETAC desenvolveu em 2017 os estudos das nascentes e gestão sustentável de terra
face às alterações climáticas, já publicados, tendo caracterizado e mapeado um total de 45 nascentes no Planalto Central. E deste número, 8 necessitam de uma atenção especial para sua conservação. Financiamos estações meteorológicas, agora vamos financiar um projeto de pós-graduação por vários anos, para ao menos 8 anos, e o valor vamos discutir agora com os pesquisadores das universidades e com os colegas da Alemanha. E no Mochico foi apresentada nesta quarta-feira a segunda secretária nacional da JMPLA. A número 2 da J foi recebida pelo primeiro secretário provincial do MPLA, Ernesto Mongala. Nesta quarta-feira, a segunda secretária nacional da JMPLA foi recebida pelo primeiro secretário provincial do MPLA no Mochico. Disse muito bem, é uma jovem com mérito, forjada, preparada nesta casa, na sede provincial do MPLA, tanto com experiência reconhecida, e estamos certos que ela cumprirá bem esta missão honrosa que a direção do partido, de forma particular, a direção da JMPLA, pôs sobre os ombros da nossa jovem segunda secretária nacional. De Kermilda Sachula, antes primeira secretária da JMPLA no Mochico e agora segunda secretária nacional, expressou seu sentimento de gratidão. O sentimento é de missão, é de gratidão, é de felicidade. Está de parabéns à juventude em geral, em particular à província do Mochico, é a região leste, que também está de parabéns, e em particular as mulheres também, né? O nosso dever é cumprir aquilo que são os documentos reitores da nossa organização, como estatutos, regulamentos, os instrutivos. O nosso trabalho está mais virado para a vida interna da organização e tudo faremos para cumprir com todas as orientações emanadas pelo nosso partido. A apresentação da nova segunda secretária nacional ocorreu nesta quarta-feira, no Mochico. Menopausa. Sintomas, cuidados e tratamentos para a saúde da mulher. Em destaque. Mais de 30 jornalistas foram capacitados em matéria sobre direitos humanos. Novas ferramentas e técnicas em liberdade de expressão, acesso à informação e segurança de jornalistas estiveram em destaque nos 2 dias de formação. Foram 2 dias de aprendizados voltados para a liberdade de expressão, acesso à informação e segurança dos jornalistas no exercício das funções, onde profissionais de comunicação social de Angola e Moçambique, bem como juristas, se juntaram no seminário de capacitação sobre direitos humanos. O seminário é trazer competências sobre liberdade de expressão, acesso à informação e segurança de jornalistas a jornalistas moçambicanos. Também temos alguns juristas aqui, o que é super interessante. E a ideia realmente é discutir esses temas, trazer perspectivas da profissão, discutir desafios, oportunidades. Também discutimos algumas coisas sobre a dinâmica do ambiente digital para a liberdade de expressão. E realmente o que a gente espera é que os jornalistas saiam desse treinamento com mais conhecimento sobre normas internacionais de liberdade de expressão. Tivemos também um jornalista, Teixeira Cândido, que trouxe um pouco mais de temáticas sobre liberdade de expressão em Angola, a legislação de Angola a respeito disso, liberdade de imprensa. Então a ideia é que todo mundo se capacite mais em relação a como usar esse conhecimento. Para os formandos, esta formação serviu para equipar os jornalistas que muitas vezes ajudam a materializar outros direitos. A formação que vem municiar os profissionais de comunicação social, como se sabe, o jornalismo, a imprensa é o corolário para que os outros direitos se materializem, né? Sem a imprensa não temos a efetivação dos demais direitos. Basta olhar que para a efetivação do direito económico, dos demais direitos, precisamos da imprensa, quer na efetivação das políticas públicas. Se a imprensa não estiver lá,
Então, nós não temos como executivo, por exemplo, os governos saberem que determinada área precisa de uma ponte e aí vai forçar que este governo implemente esta política pública. Essa formação, primeiramente, serviu para fazermos um refresh, não é? Daquilo que nós também, ao longo do nosso percurso profissional, fomos aprendendo, obviamente com insights e conhecimentos completamente novos. E um dos pontos importantes, não é, que foi aqui passado em relação ao próprio esclarecimento, não é, sobre os direitos do jornalista que estão realmente inseridos na nossa lei, não é, de liberdade de expressão. A inteligência artificial e suas vantagens para os jornalistas também esteve em destaque neste seminário. Coloca alguns desafios para os jornalistas, e não só para os jornalistas, mas para todos os usuários de redes sociais e todas as pessoas que se informam. Mas a inteligência artificial também pode ser usada como uma excelente oportunidade. Por exemplo, a inteligência artificial pode apoiar o trabalho do jornalista na verificação de fatos, tradução, síntese, verificação de veracidade de imagens, apoiar também com a questão de dados, investigação de dados. A verificação dos factos para combater a desinformação foi um dos pontos a se reter ao longo deste seminário, segundo frisaram os formandos. A ser munidos de mais ferramentas para identificar a desinformação, principalmente no meio digital, onde tem se propagado muita desinformação, o que de alguma forma coloca em causa algumas vezes o serviço do próprio jornalista, quando este não tem o cuidado de verificar as informações como deve antes de as tornar públicas ou antes de as republicar. A maior dificuldade era sobretudo no uso da inteligência artificial. Sabemos que hoje em dia estamos imersos, né, passa assim o termo, nas redes sociais, onde circula muita desinformação, muita manipulação. Então já pude aprender como identificar quando estou diante de uma informação falsa e quando estou diante de uma informação verídica. Muitos temas referentes ao universo feminino ainda são cercados de tabus. Alguns especialistas em saúde feminina afirmam que a desinformação pode levar muitas mulheres a não identificar os sintomas da menopausa. Veja mais sobre a menopausa na reportagem da Vinícia Mateus. A puberdade, a menstruação, vida sexual, orgasmo feminino e até mesmo a menopausa são temas referentes ao universo feminino ainda cercados de tabus. Algumas dessas fases da mulher são estigmatizadas ou tratadas com um certo preconceito. Tenho pouca informação, mas sei que a menopausa é a fase em que a mulher já é uma mulher adulta. É um tabu ainda para a nossa sociedade falar sobre o sistema reprodutivo de uma mulher. Fala-se pouco sobre esse assunto, mas entretanto é um assunto muito pertinente, porque é uma fase muito complicada e de extrema importância também, porque nesta fase a mulher para de menstruar. E acontecem várias transformações. A minha mãe sempre diz que acaba por sentir mais calor, fica mais estressada. Dados do relatório final do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde de 2015 para 2016, lançado pelo Instituto Nacional de Estatística, indicam que em Angola, cerca de 14% das mulheres entram na menopausa entre os 30 a 49 anos, mas é normal que ela aconteça entre 45 a 55 anos, como foi o caso da dona Paula Guerra. No último período, menstrual foi fora do normal, foi mais dias e com mais fluxo de sangue, muito mesmo. E quando terminou mesmo até hoje. O que acontece? Depois de terminar o curso, foi em 2015, eu estava com 45 anos de idade. É o mal-estar terrível. Muito calor. Entrar na menopausa está longe de ser sinônimo de velhice. O corpo está a envelhecer, mas isso não é uma sentença de morte. A chegada da menopausa pode virar a vida das mulheres de cabeça para baixo, com mudanças no humor, distúrbios no sono e a sensação de elevadas ondas de calor. Eu conheço alguém
que entrou para a menopausa aos 36 anos. E não sabia que era menopausa. E casou, que ia engravidar, não conseguia. E já estava na menopausa e não sabia. A menopausa faz parte do ciclo natural da mulher, assim como a puberdade e a menstruação, explica o ginecologista e obstetra Paulo de Almeida. Não consideramos a mulher na menopausa como uma mulher velha. Quer dizer que isso não é velhice. É apenas o funcionamento normal do corpo humano. Há muitos sintomas que a mulher apresenta e que podem ser corrigidos com orientação, sobretudo para a nutrição, ou seja, para a sua dieta alimentar diária, para a mudança de estilos de vida, assim como também pode-se orientar para a consulta de psicologia ou mesmo administrar-se alguns medicamentos. O especialista alerta para a necessidade de se criar uma rede de apoio capaz de ajudar as mulheres nesta fase da vida. É nesta etapa, ou neste período da menopausa, que costuma haver desajustes conjugais, em que os casais, de uma maneira geral, costumam separar-se. A menopausa significa a pausa na menstruação, mas não é a pausa na vida. Eu costumo dizer que a fase após a menopausa constitui, por vezes, mais de 1/3 da vida da mulher. A menopausa é apenas uma etapa da vida e não o fim da vida. A menopausa faz parte do climatério, momento de transição da vida reprodutiva da mulher para a vida não reprodutiva. Em Angola, mais de 5.432 mulheres em todo o país estavam na menopausa entre 2015 a 2016. Agora, a página desportiva. A Seleção Nacional de Futebol aproveitou a tarde desta quarta-feira no Estádio dos Coqueiros para afinar a pontaria antes da recepção à sua similar do Zimbábue. A partida está prevista para esta quinta-feira às 16 horas no Estádio 22 de junho, referente à primeira mão da eliminatória de acesso ao Campeonato Africano das Nações do próximo ano, que vai ter lugar no Reino do Marrocos. Lançamento, circulação de bola e o posicionamento das jogadoras em campo, para além dos aspectos técnicos e táticos, dominaram a última sessão de treinos das Velvítias. Para o jogo desta quinta-feira, Maninho Lloyd, selecionador nacional, garante que teremos um conjunto aguerrido. Com foco, com determinação, com vontade, com crença de querer vencer o jogo. Isso que nós estamos a passar para as meninas, além do aspecto técnico e tático, precisamos que elas tenham esse foco, que é a determinação, a vontade, a entrega no jogo, nunca desistir do jogo, sempre lutar pelo resultado. O selecionador nacional disse também que existe muito trabalho a ser feito, mas o objetivo é passar a eliminatória. Estamos num processo ainda de massificação do futebol feminino. Temos algumas debilidades que têm que ser delibadas já nos próprios clubes, que nós estamos a fazer também um trabalho com os clubes, para ver quando as jogadoras cheguem aqui, não cheguem mais com essas dificuldades técnicas e táticas. Quem acompanhou o treino de perto foi o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, este que acredita no resultado positivo por parte do combinado nacional. Deem o seu melhor, aquilo que elas mais gostam de fazer, e que se divirtam em campo para podermos levar de vencido o adversário e a ver se vamos conseguir um dia, e aquilo que vamos trabalhar, ir a um dos canos de futebol feminino, que vai ser para nós uma honra. Angola-Zimbábue está agendado para esta quinta-feira às 16 horas no estádio 22 de junho. A partida é qualificativa ao Campeonato Africano das Nações, prova que Angola marcou presença em 2002. E já arrancou a segunda volta do Girabola. O 1º de agosto recebeu e venceu Santa Rita de Cássia por 1-0. Os militares conseguiram mais 3 pontos após vencer o Santa Rita por 1-0 no estádio 22 de junho em Luanda. A primeira grande oportunidade da equipa da casa foi de bola parada. O lateral Paulo rematou e esteve atento o guarda-redes Jorge. Os militares eram mais ofensivos e não davam espaço para os visitantes atacarem. Ao intervalo, o placar permanecia nulo. Na segunda metade, continuava o de agosto a atacar mais. Mabilson quase mudou o rumo das coisas, mas tinha a pontaria desafinada. Se o melhor vem para o fim, os rubro e negros aproveitaram bem desse ditado. Depois de várias tentativas, chegou o golo. Ari, dentro da grande área, mudou o placar.
No final, o treinador Felipe Nzanza enalteceu o esforço dos seus pupilos e dedicou a vitória ao jovem Bruno de Jesus. Saímos em terceiro lugar com a equipa que nós temos, com os jovens lá à frente. Vamos continuar a lutar e fazer tudo para ver se melhoramos a nossa classificação. Tudo é possível e vamos levantar a cabeça sempre e continuar a trabalhar. Já o presidente do Santa Rita, Nzolani Pedro, reclama pelo facto da equipa não ter grandes patrocínios. Temos equipas que têm apoio das empresas públicas, os outros não têm, nós não temos. Estamos tendo muitas dificuldades, por um pouco estamos para desistir. Mas queremos honrar a nossa camisola, vamos aguentar ao fim e depois de terminar o campeonato, vamos fazer as contas. Com a vitória, os militares somaram 32 pontos, continuando no terceiro lugar da prova, ao passo que o Santa Rita está na zona vermelha, ou seja, na 14ª posição, com 12 pontos. No próximo bloco, a atualidade no continente africano, com o OGE na África do Sul não aprovado em 30 anos de governo do ANC. Veja também crimes bárbaros do Tribunal do Tráfico no Brasil. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Estamos de volta. Os líderes africanos aprovaram um fundo para conceder empréstimos concessionais a governos com dificuldades financeiras. Veja mais sobre o assunto no Compacto Africano. Aflitos por dívidas em milhares de milhões de dólares em prioridades não financiadas, os líderes africanos aprovaram um fundo para conceder empréstimos concessionais a governos com dificuldades financeiras. A iniciativa, conhecida como Mecanismo Africano de Estabilidade Financeira, será gerida pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Terá a sua própria notação de crédito e poderá contrair empréstimos nos mercados monetários internacionais, de acordo com o BAD. O apelo para criar a facilidade foi feito em 2022, quando a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia impulsionaram calotes soberanos e crises de dívida em países em desenvolvimento. O banco disse que a adesão ao fundo será voluntária e aberta a qualquer Estado-membro da União Africana. O Egito está a desenvolver um plano para reconstruir Gaza sem forçar os palestinianos a sair da faixa de Gaza, contrariando a proposta de Donald Trump de despovoar o território para que os Estados Unidos o possam tomar. As autoridades egípcias têm discutido o plano com diplomatas europeus, bem como com a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Eles também estão a discutir maneiras de financiar a reconstrução, incluindo uma conferência internacional sobre a reconstrução de Gaza. Os funcionários e diplomatas falaram sob condição de anonimato porque a proposta ainda está a ser negociada. A apresentação do Orçamento Nacional da África do Sul foi abruptamente adiada devido a uma disputa dentro do governo de coalizão do país, marcando um atraso sem precedentes na era pós-apartheid. O presidente da Assembleia, Toko Didiza, disse aos legisladores que tal adiamento nunca havia ocorrido nos últimos 30 anos. O orçamento deverá agora ser apresentado a 12 de O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que ele não precisa de mediadores nas negociações com os Estados Unidos para o fim da guerra na Ucrânia e que o seu governo está pronto para retomar as negociações. A fala de Putin aos repórteres russos ocorre após os Estados Unidos da América e a Rússia terem concordado iniciar negociações para o fim da guerra na Ucrânia, mas excluindo os ucranianos da mesa de negociações. Putin disse também que tem a resolução do conflito na Ucrânia como uma prioridade para o seu governo. Putin também disse ter sido informado sobre a reunião entre autoridades russas e americanas em Riad, na Arábia Saudita, e que gostou do resultado da conversa. Segundo o presidente russo, a delegação dos Estados Unidos da América, liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio, agiu sem viés ou pré-julgamentos. As negociações diretas entre Rússia e Estados Unidos da América para o fim do conflito na Ucrânia preocupam os países europeus, que temem concessões do presidente americano Donald Trump aos russos e também à segurança da União Europeia. A Europa pressiona os Estados Unidos para fazer parte das negociações e repudia tentativas que não envolvam a Ucrânia. Uma nova reunião entre países europeus para falar sobre as movimentações entre Estados Unidos da América e a Rússia acontecerá nesta quarta-feira em Paris. O presidente russo afirmou também que as relações diplomáticas com os Estados Unidos da América foram restauradas, uma reversão de anos de distanciamento entre os dois países e que piorou após a invasão da Ucrânia por tropas russas em 2022.
E o Hamas está disposto a libertar todos os reféns que permanecem na faixa de Gaza durante a segunda fase do acordo de cessar-fogo assinado com Israel. A informação foi prestada hoje pelo líder do grupo palestiniano. Num discurso exibido pela televisão, o chefe do grupo em Gaza anunciou que o Hamas irá devolver amanhã os corpos de 4 reféns israelitas que acabaram por morrer durante a guerra e também vai liberar mais 6 vivos no sábado. Ele afirmou também que entre eles estarão os restos mortais da mulher e dos 2 filhos de Yarden Bivas, um dos reféns libertados no dia 1 de fevereiro. A morte deles havia sido anunciada pelo Hamas em novembro de 2023, mas Israel nunca confirmou a informação. A esposa de Bivas Shiri era de origem argentina e os 2 filhos do casal tinham 8 meses e 4 anos. Após o anúncio, parentes da família Bivas afirmaram que não receberam a confirmação oficial das mortes. Entre os reféns que permanecem vivos, o chefe do grupo revelou o nome de 2 deles, Hisham al-Saed e Avera Mengistu, que já estavam em Gaza antes do início da guerra. Pouco depois da declaração, o gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou que o acordo com o Hamas foi fechado no Cairo e que mais 4 corpos serão devolvidos na próxima semana. E no Brasil, a morte de 2 jovens em Santa Catarina chocou a sociedade. As jovens foram torturadas e mortas durante uma transmissão ao vivo do Tribunal do Tráfico. 3 pessoas foram detidas por ocultação de cadáveres. As mortes das amigas Ana Clara Felipe e Ayala Pereira dos Santos, ambas de 18 anos, foram transmitidas por videochamada para o preso investigado por encomendar o crime. Até ao momento, outras 3 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime. Uma jovem de 19 anos, uma outra mulher e um homem de 34 anos, respectivamente. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. Os nomes dos presos não foram divulgados até o momento. A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão contra o detido na Penitenciária Central do Estado. As investigações identificaram ainda um 5º suspeito que também teve a ordem de prisão decretada pela Justiça, mas segue foragido. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Igor Sasaki, havia mais de uma pessoa na videochamada acompanhando a tortura e a morte das vítimas. Ainda não é possível afirmar se estas pessoas também estão envolvidas no crime ou se apenas estavam na mesma cela do mandante. Durante as buscas no presídio, chips e telemóveis foram encontrados na cela do investigado. Entre o material estava o telefone que o delegado acredita ser o mesmo que foi usado para transmitir as mortes. Ainda, segundo o delegado, as vítimas tinham envolvimento com uma facção criminosa e as mortes foram a mando de uma organização criminosa. A motivação do crime segue em investigação pela polícia. E hoje ficamos por aqui. Obrigada pela companhia de sempre. Amanhã há mais, às 19h45. Fique bem. Boa noite.